E quando isso aconteceu, eu vi. Eu vi o mundo. E então todo mundo estava se envolvendo. Fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Novo e você sempre é e sempre será bem-vindo aqui. Nós vamos a esse vídeo, foi traduzido aí para o português, deu um trabalhão que faz quase 6 horas para editar todo o vídeo certinho, então por favor, querido, dê valor. Eu já peço para os outros não ficar replicando esse vídeo, porque pô, dá um trabalhão, né? E o pessoal pega, recorta e fica replicando sem autorização e nem dá os créditos ainda. Então, por favor, não faça isso, faz você também. Pega e faz na unha, tá bom? Beleza? Amados, vamos a esse vídeo. Aliás, tem só algumas pessoas que eu autorizei já. E essas pessoas já estão cientes, né? Já conversaram comigo pessoalmente, ou melhor, pelo WhatsApp. E essas estão cientes disso. Amados, vamos a esse vídeo então. Antes de irmos, não se esquece que o nosso e-book Alcance a Prosperidade está na descrição desse vídeo. Quer ser próspero em todas as áreas da sua vida? Aprenda com este e-book com 111 páginas. E você ganha outros 2 cursos aí, na verdade, um curso em vídeo de 8 horas aí, dividido em vários vídeos de 10 a 20 minutos sobre oração eficaz. Esse é gratuito, você comprou um, você leva esse curso aí em vídeo para te ajudar muito. E além disso, também o e-book Oração Eficaz, tá bom? Bora então para esse vídeo. Este americano é aquele mesmo que que falou sobre a orelha do Trump, sobre aquele, né, que passou raspando, né? E ele falou sobre isso. E neste vídeo, é um vídeo que ele relembrou uma profecia aí há alguns anos atrás e que está acontecendo e está começando a se desenrolar. Então é algo que vai ser mundial e olha a riqueza de detalhes. E esse vídeo ele fez já tem 6 meses, porém, hoje aconteceu algo que está nesse vídeo sobre algo que a Rússia usou contra o outro país que eles estão aí brigando nessa guerra aí, que nunca foi usado. E ela pode carregar várias coisas ali, várias ogivas, várias coisas nuclear. Então, você já fica olhando e observando. Olha, ele falou sobre o que nunca foi usado, só que é uma outra situação. Então, eles já fizeram esse teste para assustar a Ucrânia. E olha só, e ele falou isso há 6 meses atrás, ele já tinha falado há 2 anos aí, mais ou menos por volta de 2 anos. E aí você vê o desenrolar de tudo isso e está acontecendo. Então vou deixar esse vídeo para você. Já peço pelo meu trabalho, me ajuda dando like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, tá bom? Já ajuda muito o canal. E se você quiser, dá uma olhadinha na descrição, também deixe um gostei, né? Deixe o seu... dá uma olhada aí, se torne membro, como que é o gostei demais, valeu demais, lembrei o nome, valeu demais. Ajuda a gente aí para que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos equipamentos e agilizar todo esse processo para trazer conteúdos ainda melhores. Tem muitos americanos, assim, top mesmo que eu queria estar trazendo, mas dá muito trabalho fazer essa tradução. Esse vídeo dele tem mais de 1h30 e eu reduzi apenas para uma parte ali para você entender tudo isso que está acontecendo, que virá acontecer, mas faltou algumas outras, porque senão ia demorar muito. Então eu reduzi para as melhores partes, para o que mais ali é importante dentro desse contexto, desta profecia. Bora então para esse vídeo, forte abraço, bora para o vídeo, like, compartilha, comenta e se inscreve. Como eu sempre digo, estou apresentando, por favor, querido, seja educado e comente, mas não ofenda o profeta, julgue a profecia. Mas eu tive essa visão. Eu acredito que foi há 2 anos, e eu vi o Senhor como eu faço quando estou orando. Eu vi uns soldados em linha indo em direção à Europa, e foi uma grande decisão. Havia pessoas indo em direção à Europa. Homens e mulheres, era como um vislumbre, e todas essas pessoas estavam sendo chamadas para ir lutar. Na Europa, porque o Senhor me mostrou que a guerra se transformou em um cenário da Terceira Guerra Mundial. E então eu ouvi quando estava orando, o grande Apollyon está sendo lançado na terra. E então eu vi um enorme U como uma margem do rio, com estes buracos quentes, estes como buracos com vapor. E então eu vi um enorme angelical, ser angelical de aparência demoníaca, enorme principado, saiu do oceano, com 2 outros seres angelicais ao lado dele.
Agora, eu não sei o que eram, mas ouvi o grande Apole em. Agora, eu estudei um pouco, mas eu não entrei em profundidade sobre isso. Sobre o grande Apollyon em. Então, o grande Apollyon. Então, eu vi um demônio acorrentado em um poço, com essas correntes enormes em cima dele. Este demônio preso neste poço, e eu vi um ser angelical que estava no... Mas era angelical do Senhor. Desça e libere aquele espírito demoníaco. E saiu daquele poço e começou. E antes de tudo, vou descrever para todos vocês como era. Ele tinha um pelo velho como uma velha roupa vikings, e era como um pelo que subia por todo o corpo, que era um branco. Parecendo um tipo de cabelo de urso polar, era grande, como cabelo de cabra grosso, e ele tinha um couro. Como um sachê, como uma coisa de couro que passou por ele. E ele tinha um capacete viking, como um daqueles chifres que subiram, e ele tinha uma armadura. Era como uma armadura de aparência antiga, como o que um viking usaria, com esses chifres enormes que dispararam. O topo deste capacete e seu rosto era cruel, e ele começou a girar como um demônio da Tasmânia. No Pernalonga, ele estava girando assim. Estava girando profusamente quando ele saiu daquele poço, e ele gira, e gira, e gira. E ele entrou no corpo de Vladimir Putin. Foi como eu vi Vladimir Putin. Eu vou dizer que é como se você tivesse entrado em Vladimir Putin, mas é como ele ficou possuído por esta entidade demoníaca. E ele, de repente, eu o vi atacar a Polônia, porque a Polônia ficou mísseis de outros países também. E eles eram perfeitos. A Polônia estava provocando. É a Rússia, por causa de coisas de guerra e de eles quererem ajudar a Ucrânia. Mas havia algo mais nisso. Então, de repente, sobre Varsóvia. Varsóvia, Polônia. Eu acredito nesta palavra por área da Bielorrússia. Eu vi uma enorme nuvem de cogumelo, uma enorme explosão. E eu disse durante esta visita, quando estou vendo tudo isso no espírito, eu disse, Senhor, oh não, eles vão usar armas nucleares táticas. E o Senhor disse, não, esta é uma arma que nunca foi usada antes. Sempre na Terra nós nunca vimos isso tudo, que seria assim como um raio de 80 quilômetros ou mais. Essa zona de explosão vaporizou tudo. Foi telhado e foi como se tudo se desintegrasse, mas não destruiu os edifícios, ok? Todo mundo apenas foi eliminado. Era uma arma perversa. Então, eu vi isso acontecer. E quando isso aconteceu, eu vi. Eu vi o mundo. Terceira Guerra Mundial, e escalou ainda mais. Como eu disse que você estava vindo, e então todo mundo estava se envolvendo. Quando isso aconteceu, como se toda a Europa estivesse se envolvendo neste conflito, por causa da arma que a Rússia usou. Então, eu vi a Turquia, com esses tambores enormes, e eles começaram a bater esses velhos tambores antigos que eu nunca vi usado antes. E eles eles estavam todos alinhados na água da Turquia, e eu vi a Turquia se juntar à Rússia e apoiar a Rússia e começar a financiá-los com todos os tipos de coisas para ajudá-los em seus esforços de guerra. Então, eu ouvi e corri. Junte-se a Rússia e Irã e Turquia estavam se juntando. E então, eu os vi ir contra Israel. E eu vi homens com chapéus vermelhos que estavam marchando, saindo da Síria, vindo contra Israel. E o Senhor me disse, este é o começo de Ezequiel, 38, 39, guerra. Acredito que foi. Gog e Megog, é o que eu acredito, é o que é isso. Mas Ezequiel 38, 39, guerra, e eu vi isso escalar. Mas os Estados Unidos não participar disso em tudo.
Estávamos ocupados com a Europa, ok? Mas não ajudamos com isso. E as pessoas ficaram chateadas com isso. E eles chamaram de grande traição, porque não ajudaram com esta guerra. E Israel estava por conta própria. Todo mundo estava contra Israel. Todo mundo estava. E eu podia ver isso acontecendo em todo o Oriente Médio. Todas essas pessoas se levantando contra Israel e assim. E você tem que lembrar. Eu vi isso há mais de 2 anos, que esta visão do que ia acontecer. E o Senhor me mostrou tudo isso acontecendo bem. Então, sempre que via, a América não estava com Israel. Eu via a China atirar, como algo fora da China que parece um dragão. Um rosto de dragão vermelho, mas passou pela América. E eu pensei que isso era realmente interessante, porque eu não sei o que era, se era um míssil, ou se era cibernético, ou qualquer outra coisa. Mas isso é isso agora. Esta será a segunda vez. Eu já vi esse tipo de coisa agora, porque mais tarde, quero dizer, isso é que foi há 2 anos, quando eu vi isso bem. Então, eu vi esse dragão vermelho atravessando a América. E então, o Senhor me mostrou o Havaí. E eu vi Honolulu e a Ilha Grande. E todas aquelas ilhas todas em guerra com a China. Com um ataque surpresa semelhante a Pearl Harbor. Novamente com eles trazendo os F-16. E eles estavam bombardeando as pessoas. E eles não poderiam fugir deste ataque surpresa que aconteceu no Havaí. E eu vi pessoas correndo e tudo estava pegando fogo. E foi muito, muito intenso o que aconteceu no Havaí. Então eu estava, você sabe, é como eu disse, se você mora no Havaí, eu não estou tentando te assustar. Eu só estou tentando te dizer o que eu vi. Quando eu estava orando, e eu podia ver os edifícios explodindo, e eu podia ver as pessoas correndo para salvar suas vidas. Mas não havia para onde correr. Porque é uma ilha? Ok. Então, passando agora para os dias atuais, nada disso estava acontecendo há 2 anos. Nós mal começamos a guerra na Ucrânia. As coisas estavam apenas começando a acontecer. Ok. Agora temos o primeiro-ministro da França falando sobre o fornecimento da Polônia e 30 outras nações com, quero dizer, não, 30 bombas nucleares em toda a OTAN. Ok? Isso é o que eu acho que eu vi, 30 coisas nucleares. Então, as pessoas estavam falando sobre colocá-las na Polônia. Nada disso estava sendo falado há 2 anos. Agora estamos vendo isso acontecer. E então Vladimir Putin disse, se eles fizerem isso, este será o início da Terceira Guerra Mundial. As pessoas estavam vendo, então. Assim como eu disse, vi Israel. Vai escalar contra o Irã. Isso foi há 2 anos. Nada disso estava acontecendo. A guerra que estava acontecendo com o Hezbollah e Hamas e tudo, nada disso estava acontecendo. Eu te contei tudo sobre o anjo que veio até mim. Durante essa coisa que o anjo veio até mim, e ele disse no sonho, o grande julgamento começará em 569 dias, a partir deste dia, que foi em 2022. O anjo me disse na primavera. E eu deveria ter falado isso. E peço desculpas por não ter. Ele disse 569 dias, mas eu disse, quando isso acaba. Então fui olhar e era outubro. O segundo, outubro. O segundo. O anjo me disse, grande julgamento. E eu disse, o que vai acontecer? E ele, o anjo, me disse, ele disse, eu não posso te dizer. Você deve orar isso no Espírito. E então, ele me avisou sobre isso. Bem, Israel foi secretamente atacado. Agora sabemos que Israel foi secretamente atacado. Acredito que 7 de outubro de 2023, que foi no outono passado. Então, o que estou tentando dizer a todos vocês aconteceu durante esse tempo, do que os anjos viram. Então, se eu não fizesse as contas direito, ou o que ele disse, 569 dias, então aconteceu naquele período de tempo, do que eu vi no meu sonho, quando o anjo falou comigo sobre isso, e aconteceu em outubro. E eu avisei a todos que haveria uma surpresa em outubro.
e eu avisei todo mundo para assistir 24 de agosto de 2023, que foi um dia muito significativo. Bem, foi quando a Arábia Saudita and all these other people joined the BRICS nations e eles iam se juntar a ele, o início deste ano de 2024. Agora, eu não sei se muito disso entrou em vigor, mas foi um dia, todos eles tiveram as reuniões em 24 de agosto. Então, eu costumava pensar que era o denar vai revalorizar e ia fazer o dinheiro sobe no Iraque e o iraquiano não sobe. Mas não tinha a ver com a economia do Oriente Médio e as nações BRICS. Então, o que estou tentando dizer tudo isso? Me desculpe por apressar tudo isso. Eu sei que foi muito. Mas o que estou tentando te dizer é que todos aquela palavra que a profecia estava chegando, começando a acontecer agora. Agora, enquanto falamos, estamos vendo essas coisas agora nas notícias. Então, às vezes, o Senhor me mostra coisas e leva anos para desenvolver. Assim como eu estou te dizendo. Já se passaram cerca de 2 anos. Aqui estamos neste verão novamente. E sempre que eu avisei todos sobre assistir a coisa do gás, que se Israel apenas atacasse o Irã, o barril de petróleo ultrapassaria os $200. Então, basicamente, o que eu estou apenas tentando fazer vocês, eu só quero que você esteja preparado. Ele trouxe o dólar novamente para mim ontem à noite, e ele me disse, Brandon, eu disse que o dólar seria a compra. O poder de compra, use essas palavras também. Eu pensei que isso era interessante, porque ele nunca disse isso antes assim. Ele disse que o poder de compra do dólar será em torno de 50 centavos. É isso, ele é. E assim eu, Senhor, como no sonho, como o Senhor, como o que está acontecendo. Cérebro de Jesus, está acontecendo agora, enquanto você fala. Você disse isso. Ele disse que está acontecendo agora. Filho, ele disse que a inflação está acontecendo e está ficando cada vez pior. Ele disse que o poder de compra do dólar está desmoronando enquanto falamos, dia a dia a dia. E ele disse que haverá um grande evento que causa ser um crash significativo do CIF. Mercado de ações, que o levará a uma queda de ações em 1930. E está chegando. Haverá de um evento que acontece. Eu disse a todos vocês para assistir o A Moreira no inverno. E eu te falei sobre o anjo. Me fale sobre isso. Eu avisei tudo sobre isso. Então, você sabe, o naufrágio, o tapete e o crash do mercado de ações. E eu tentei dizer a todos, eu não posso te dizer o nome do investimento da empresa. Mas havia muito nisso. Então sempre, o que estou dizendo são as visões para as coisas que eu tenho todas alinhadas umas com as outras. Todos eles são como um quebra-cabeça. E o Senhor me dá peças do quebra-cabeça para juntar tudo. E eu olho para ele e eu volto. Porque eu esqueci algumas dessas coisas. Porque eu coloco em um vídeo ou escrevo. Eu vou. Uau! E o Senhor me lembra de voltar. E eu quero que você olhe para isso, que está acontecendo agora. Está se preparando para acontecer na Polônia. Isso é um grande negócio. Haverá muitas vidas perdidas naquele dia na Polônia. Quando isso acontece em Varsóvia, Bielorrússia, Deus proteja essas pessoas. Se você ouvir o Espírito Santo para sair naquele dia, e você mora nessa área, saia o mais rápido possível. Não ande com medo nunca, mas poderia salvar sua vida. É isso que estou tentando dizer a vocês. E então, eu oro para que isso não aconteça. Oro para que não tenhamos uma escalada na Terceira Guerra Mundial e em todas as coisas que vi com Israel. Mas sabemos que isso tem que acontecer porque é bíblico. Haverá. Ezequiel 38, 39. Guerra. Haverá. Por que Deus disse que haverá essas coisas? Porque a Bíblia disse que iria acontecer. E não podemos orar contra isso. Nós apenas sabemos o que vai acontecer. E então, você sabe que isso faz parte do fim dos tempos. Mas, no que diz respeito à peça, O Destino Pálido,
o cavalo verde da clorofila. Todas essas coisas que vão acontecer. É bíblico. Então eu só quero encorajar todos vocês hoje sobre o que, onde estamos no fim dos tempos, que estamos tão perto. Tá aí, amado, o que você achou desse vídeo, hein? Forte, né? Muito forte esse vídeo. Deixa seu like aí pra gente, compartilha, comenta, se inscreva. Não se esquece, o nosso e-book, oração, aliás, o nosso e-book Alcance a Prosperidade está na descrição. Lógico que eu vou te ensinar dentro da palavra também sobre isso e vai ser top para você. Porque a prosperidade bíblica não é apenas uma prosperidade financeira, mas abrange todas as áreas da sua vida. E não tem a ver com essa falsa teologia da prosperidade que o pessoal prega por aí. Você faz isso para ganhar aquilo. Isso não. Tem a ver com o que a Bíblia verdadeiramente nos ensina. Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Forte abraço, você que gostou, compartilha com 1000 pessoas. Deus abençoe e até um próximo vídeo.